Ver como os atores, lendo o seu roteiro, põem vida àquilo. Pega o personagem que a gente gosta ou que a gente odeia muito, por que a gente consegue gostar muito ou odiar muito um personagem? E às vezes um filho vê um pai como no começo como um herói e a partir do momento que ele vai crescendo, que ele vai criando a sua própria personalidade, o seu próprio modo de ver a vida, isso muda. Se o roteirista acha que é essencial eu falar que você está vestindo uma camiseta que tem o Will Smith nela, ele vai colocar. Se não é essencial, ele não vai colocar. Um livro é diferente de um roteiro, porque o livro ele esmiuça para você e você vai criar a imagem, projetar a imagem do que você está lendo. Mas você vai concordar comigo com certeza. Não sei. A primeira temporada de Better Call Saul é horrível. Não faça isso comigo. Mas eu vou contar a minha teoria. Fala. Ela é muito ruim, ela é muito lenta. O personagem do irmão do Sol, que aparece lá, ele não te cativa tanto, ele começa a ficar irritante, ele é meio irritante, ele é chato. Ele não é aquele irritante que ele irrita os personagens. Ele te incomoda, porque ele é meio chato, é na mesmice. E a primeira temporada aconteceu isso, até o meio da segunda quase vai indo numa mesma história que, pelo menos pra mim, não cativou. E muita gente que eu conheço, que gosta pra caramba de Breaking Bad, não gostou e não assistiu mais Better Call Saul. Porque falou, cara, eu comecei a ver, mas é ruim, né? E aí eu falei, cara, mas acredita em mim, eu sei que é ruim. E eu assumo, eu também achei ruim a primeira. Só que depois ele desanda e ele vira um Breaking Bad 2. Só que esse é o ponto. As pessoas estão... A série, e por isso que eu tava tentando puxar ela, porque você falou, cara, a série tem que prender. Cara, a série, se você não prende em 2 episódios, hoje em dia a pessoa não vê mais. Sabe por que eu discordo? Por favor, você é a primeira pessoa que vai discordar Concordo em disso. discordar. Primeiro, você vem de um Breaking Bad que você já conhecia tudo, enfim, era a melhor série já feita indescritivelmente. Empatada com Dark. Aí, hoje é uma briga muito boa. Muito difícil. Aí vem o Better Call Saul. Porém, eu já tenho simpatia pelo personagem. Eu já entendi o personagem. Eu já sei como é aquele personagem. Mas eu não sei como era a vida dele antes. A vida dele antes não era desse jeito, que era do trambiqueiro, enfim, de resolver 1000 tretas, mundo da droga. Ele não era esse cara. Até porque ele chamava Jimmy. A primeira coisa que você fala, mano, por que estão chamando ele de Jimmy? Eu preciso entender como ele era. Como é essa monotonia. Como é que ele pensa. Como é que aquele personagem se transformou no final do Breaking Bad. Ele não era desse jeito. Então é muito artístico. É muito, porque ele vira uma coisa monótona, ele vai construindo, ele vai desconstruindo, né? Porque você já tem essa imagem formada na sua cabeça. Uhum. Ele desconstrói do começo do Better Call Saul e ele vai evoluindo. Ou seja, se você já queria ação, se você já queria falcatrua, se você já queria... Não tem. Eu concordo 100% com isso. Até essa parte eu concordo 100%, porque é isso mesmo. E eu já falei várias vezes também aqui que, cara, o filme não é lento. O filme pode ser lento pra caramba. Se faz sentido pro personagem, se você precisa construir esse ambiente, esse clima, você vai deixar ele lento. O Better Call Saul, eu só acho que ele estica um pouco demais isso. Eu acho que se ele fosse 5, 6 episódios nisso e aí começasse a virada, eu teria ficado mais empolgado e as pessoas que desertaram, que eu conheço pessoas que desertaram, elas também teriam visto. Eu passei por isso, amo Better Call Saul, acho do caralho, já gostava do Saul, exatamente, você já conhece, você já gosta dele, mesmo ele não sendo trambiqueiro, você já gosta dele, você fala, mano, ele vai virar aquele cara, eu quero ver como ele vai virar aquele cara. E a série depois é muito bem desenvolvida e depois entram outros personagens que eu não vou citar, que são do universo de Breaking Bad, e ele se aproxima mais desse universo, que deixa daí tudo muito mais instigante, muito mais legal, a história geral é mais legal. Então eu só acho que o Better Call Saul perdeu um pouquinho isso do timing, acho que ele estendeu um pouco demais essa história da monotonia. É bom ver essa ponto de vista, eu não concordo. Mas é legal, é interessante ver que pessoas... na verdade, o meu mundo, eu não sabia que existiam pessoas que não gostaram do Better Call Saul, de quem gostava do Breaking Bad. Mas é interessante. É que a gente cria uma expectativa, né? Sim, você quer uma aventura do cara, enfim. Mas é o que eu disse.
ele tá no momento de construção. Então, quanto mais segunda, terceira, quarta temporada, as coisas começam a acontecer mais rapidamente. Talvez a primeira demore um pouco mais, porém eu acho que é totalmente plausível o que o Vincent quis colocar ali. Enfim, Breaking Bad e Better Call Saul, cara, ápice. Inclusive, o último episódio de Breaking Bad, eu tava na New York Film Academy e a gente parou a classe. Nossa, que da hora. Pra discutir só sobre isso. Enfim, foi a série que mudou o jogo. Só voltando um ponto antes que eu queria falar, quando você tava falando de personagens, a novela, que você tava falando de complexidade, né? A novela, por mais trivial, enfim, bobo que possa parecer ser, a novela é uma construção de personagens de várias frentes. Enfim, é por isso que algumas novelas... qual que era uma novela foi muito famosa? Avenida Brasil. Avenida Brasil, eu ia falar. Carminha, o Tufão. Porque você cria personagens memoráveis. E da Roque Santeiro, que da época da minha mãe, que você falar Roque Santeiro pra minha mãe vai fazer isso. O Clone. Algumas novelas que o cara consegue trazer isso. Agora, imagina uma novela que é por audiência, que é o começo do seriado, vamos dizer assim. O cara fica, sei lá, 10 meses numa novela, dependendo da audiência. O cara tem que criar o personagem tem que dar fruto. Cara, quão complexo é isso? Eu basicamente não conseguiria escrever uma novela. Fora a produção, né? Que semana atrás de semana. Semana atrás de semana. Negócio... Eu acho acho bem bobo, na verdade, mas assim, é palatável, é você entender sua audiência, o que o cara quer. Minha tia deve estar agora assistindo novela. E assim, ela não perde por nada. Acho que ela perde meu batizado, mas não perde a novela, entendeu? Agora, quando o cara consegue envolver as pessoas dessa maneira, porra, é brilhante. E uma série, um filme, acho que te leva a isso. É um entretenimento. Eu acho que essa vida, esse ramo do entretenimento é muito complicado. Mas é maravilhoso, né? Mas existem profissionais dedicadíssimos para fazer aquilo virar realidade, saca? E escrever um roteiro, dirigir um filme, fazer uma produção, enfim, até para fazer um podcast sobre isso, que talvez muitas das pessoas vão no terceiro, quarto, quinto minuto, vão falar, pô, legal, os caras estão falando de um assunto super legal, mas calma aí, eu tenho que fazer outra coisa. Ou seja, agora você imagina gastar milhões e milhões e milhões para a pessoa realmente nem assistir. Quantos filmes a Netflix tem hoje que você não assistiu? E às vezes quando você assiste, pô, que ruim, o cara gastou milhões e milhões nesse filme. Sim. E aí você começa a ficar exatamente, cara, eu faria melhor, né? Sempre vem você pensa, puta, eu faria melhor que esse cara aí, eu conseguiria fazer alguma coisa. Eu pensaria um pouquinho mais antes de fazer essa parada. É como que você se enquadra. No começo do programa eu tava um pouco meio, pô, como que faz tanto tempo que eu tô fora disso? E depois você se incorpora, você se acomoda, você entende e é você naturalmente. É a mesma coisa de qualquer outra profissão. E eu ia te falar, cara, pra você ver como, até pra gravar um podcast, né? A gente pegou, o Mal escreveu umas coisinhas ali, eu também escrevo alguns tópicos, porque eu falo, cara, eu quero falar dessas coisas. Só que a gente escreve como se a gente estivesse escrevendo pro personagem Lucas e o personagem Maurício, porque a gente gostaria muito de ver isso sendo falado. Só que a hora que a gente vem pra cá, começa a gravar, bota as câmeras e começa a gravar, cara, a gente não é um personagem, a gente é a gente mesmo. Então, só aqui da minha pauta, que eu tinha 10 pontos aqui pra falar, eu falei 2. Se eu falei 2. E porque a gente vai num flow que é exatamente isso. Então, eu acho que dá pra fazer um paralelo perfeito com o personagem. Perfeito. Porque o personagem, que sou eu mesmo, sem atuar nada, eu vou agir dessa forma, eu vou querer saber, eu vou estar escutando a nova frase dele, que poderia ser a leitura branca do roteiro, e fala, pô, agora que ele falou isso, eu quero falar disso aqui. Exato. E uma coisa vai ligando a outra. Então, para você ver até como você pode criar um roteiro até para um podcast, né? Você cria um flow que você espera seguir,
Só que na hora você também tem que ter isso do feeling ali também, da sensação de, cara, tá muito mais legal indo por esse lado do que se fosse por um outro. Não, total. Eu acho que quem tá assistindo a gente ou escutando Escutando ou assistindo, pode estar os dois. vai se identificar com isso. Quantas discussões você já não ganhou, mas no seu chuveiro sozinho, pensando que você deveria ter falado e não falou? É isso, Inúmeras cara. vezes, que você ia adorar Inúmeras criar o vezes. personagem que Nossa, vai lá e... eu ia destruir, eu ia falar, nossa, eu falo tudo isso. Mas calma, já passou aquilo, velho. Calma, já passou, já foi. É exatamente aqui. E um roteiro, o bom é que você cria, para fazer os meus roteiros, eu tenho 2 longas e um curta-metragem produzido. Você cria os drafts que falam, né? Que é o rascunho. Geralmente você é cobrado por 3. Você faz o primeiro rascunho, o filme inteiro. Não a ideia, tá? O roteirizado mesmo. Isso é, você tem a ideia Você já tem a premissa, você tem já a sabe o que você premissa. vai fazer e Aí, você aí roteiriza. você roteiriza. Aí você tem o primeiro draft. Aí você vai ler de novo e fala, não, mas essa cena tá ruim, aquela cena tá ruim, isso aqui não precisa. Você vai tirando os excessos. Aí você vai pro seu segundo draft, seu segundo rascunho. Aí você faz um pente fino. E aí então você faz o third draft, que é o seu terceiro rascunho. Que esse vai ser o seu final. Ou seja, você tem que revisitar aquela coisa difícil, você tem que se remoer, entender, ver se eu estou expressando você da maneira certa, se você está sendo condizente com a sua personalidade, se a trama tá fechando, se eu tenho entretenimento, enfim, diversas maneiras. Ao menos que você seja Charlie Kaufman. Se você não sabe quem é Charlie Kaufman, é o cara que fez Brilho Eterno de Mente Sem Lembrança, Sensacional. Quem Quer Ser John Malkovich, Adaptação. E hoje eu assisti um filme dele que inclusive está na Netflix, que chama Estou Pensando em Acabar com Tudo. Olha, eu não entendi um caralho. Vai ter que ficar procurando os reviews Mas eu ali. nem quis, eu quis... Você quer refletir mais sobre aquilo? Não, na verdade Ou não tem. Eu até pesquisei sobre aquilo e ninguém entendeu um caralho. Ou seja, não é pra ninguém entender um caralho daquilo. Ele fez porque ele pode. Aquele cara pode fazer o que quiser. Tanto é que quando eu escrevi os meus roteiros, você se enquadra em alguns roteiristas e diretores, e assim, quando uma pessoa escreve uma coisa muito maluca, os caras são totalmente bravos quanto a isso. Falou, eu já tenho Charlie Kaufman, o maluco eu já tenho, eu preciso de um diferente. Se você é maluco, tem que ser diferente. Eu já tenho Nolan, que é outro cara que é maluco. Sim. Então, é isso. Então, tem alguns roteiristas que eles já cavaram o espaço dele, eles já têm isso já pré-concebido. Eu sei o que esperar do Charlie Kaufman. Eu nunca vou assistir um filme do Charlie Kaufman e falar, esse filme vai ser fácil, esse filme vai ser ideia boba, sessão da tarde. Não, nunca vai ser. Porque ele não é esse perfil. E a mesma coisa que eu vou assistir um filme do Steven Spielberg e eu tô esperando alguma coisa meio de alienígena, meio de fantasiosa, né? Tem alguma coisa, uma história bem contada. Como eu vou assistir um filme do Guy Ritchie e eu quero uma coisa meio de Londres, clima de gangue, clima meio sombrio. Pô, eu adoro Guy Ritchie. Vai assistir o Shyamalan, você quer a virada, você quer uma história que vai te surpreender em algum momento que você não sabe o que estava acontecendo, que você achava que sabia e agora não sabe mais. E eu vou assistir um filme do David Fincher, eu espero um filme com uma ideia pancada, vai ser bom. Vai ser uma ideia pancada e o cara não faz coisa ruim. Sim. Inclusive, Mindhunter.
Mindhunter é fantástico, que parece que vai ser cancelado, eu né? fiquei Ou triste foi, não porque sei. ele falou que vai ser muito difícil ele conseguir com o Acredito, cara. projeto. Mindhunter é muito bom, Muito cara. bom, É uma... porém não é pra todo mundo. Não, porque ele é Porque- bem psicológico, Não, é só bem porque entrar ele no é parado. psicológico e parado. Mas o- parado com sentido, é o que eu falo. Mas então, o Better Call Saul, é o que você falou. Não. Exato. Better Call Saul, ele estendeu demais. É, O Mindhunter, ele acertou. Então, não é, mas eu conheço muita gente que não terminou o Mindhunter, porque eu acho muito parado, mas terminou o Better Call Saul porque o Better Call Saul ele já conhecia, ele já tava familiarizado com o ator. Essa é a Com o vantagem. ator e com o personagem. Essa é a Ou vantagem seja, do spin-off, né? Agora, não vem me falar do novo filme do Jesse Pinkman, do El Caminho. El Camino, que eu nem vou Esse falar. você nem viu? Ou você viu e não quer comentar? Eu não vou Melhor não comentar. Melhor não comentar. E o David Fincher, inclusive, que vai dirigir o filme Mank, que tá pra sair, que é uma das apostas da Netflix pro Oscar também, né? A gente já sabe alguns filmes que estão sendo colocados aí como aposta pro Oscar, e tem esse filme, o Mank, que vai sair por sei lá quando. Acho que agora em dezembro ele deve estrear na Netflix. Fiquem de olho, então aí já fica uma dica preciosa. Posso dar uma dica para quem gosta de roteiro, o que ele pode buscar na internet? Separei uns livros que às vezes você quer conhecer mais. How Not to Write a Screenplay. Eu não sei se tem isso em português. How Not to Write a Screenplay. Que ele é um guia para quando você já entende um pouco de como escrever. É um guia do que você não pode escrever, que vai ficar confuso. Erros básicos, acho que é 101 erros que a maioria dos iniciantes cometem. Eu li, cara, interessantíssimo. Eu, inclusive, revisitei os meus roteiros por conta disso, por causa desse livro. Homens Difíceis, para quem quer os bastidores do processo criativo de Breaking Bad, Família Soprano, que começou na Mad Men, que é outra série brilhante, inclusive de propaganda, que, enfim, o que tem no Mad Men todas as agências que tem lá eu já trabalhei. E outra... Cara, podia ter sido roteirista do Mad Men e falar, deixa eu dar uma consultoria aqui. Inclusive, eu sou mais fraco. E outras séries revolucionárias, que é o do Brad Martin. E um curso que eu fiz, inclusive não só para roteiro de cinema, como, enfim, tem vários cursos lá de culinária, que hoje é meu hobby principal do momento. mais atual, que é o Masterclass. Masterclass lá você vai... Gosta de skate? Pô, tem o Tony Hawk dando aula de skate. Gosta de guitarra? Tem o guitarrista do Rage Against the Machine. Eu assisti uma Masterclass com a Shonda Rhimes, que é a escritora de Grey's Anatomy, Exato. que eu nunca assisti Grey's Anatomy, mas, cara, ela tem a Shonda Land lá, tem uma das maiores roteiristas de sucesso de séries. Scorsese tá lá também. Tá lá, tem o Aaron, que escreveu a Rede Social, enfim, e diversos filmes. É um pouco caro, acho que é 200 e poucos dólares, mas ele é anual. E como eu tava morando na Austrália, eu tinha acesso a dólar, então era mais fácil. Aí ficava mais fácil. Não, é fácil. Mas se você quer investir mesmo, cara, você quer aprender a fazer tá a lá. parada... O conteúdo tá na internet. Enorme, né? Inclusive, se quer ver roteiro, baixa lá, quer ver o roteiro do Big Fish, escreve lá Big Fish Screenplay. Tá lá, você vai entender como que funciona. Então, tem um site que é o tertulianarrativa.com, que eu entro direto, lá tem muitos roteiros, inclusive tava do Parasita, tudo que concorreu ao Oscar no último ano tava lá. Então é bem legal, às vezes, para você pegar e olhar o roteiro e falar, cara, isso aqui não foi muito assim não, eu lembro do filme, ou ver a cena depois e falar, cara, olha como muda, olha como pode ter vários aspectos que podem impactar no roteiro até o que eu vejo efetivamente na tela. Sim, é bem isso, cara, é um manejo criativo muito legal. E puxando um pouco do que eu escrevi, como que foi a minha concepção, e eu queria, na verdade, fazer esse adendo, como às vezes uma ideia surge. Como que às vezes tem um estalo. Eu já tinha escrito o meu primeiro roteiro, estava inclusive morando nos Estados Unidos, já tinha terminado o curso e estava viajando. Então, sabe aquelas coisas de filme baseado em histórias reais? Mas o que é isso? Como que um Fargo da vida? Já assistiu Fargo? Já.
Como que é baseado em fatos reais? Ali acho que não sei se é não, mas eles colocam que é, mas não É é. que baseado ele pode ter só a premissa, que era de uma É, ideia, que aconteceu alguma coisa similar, ou um ponto, e aí dali você destrincha todo o resto de é uma que lá história. ele colocou, tipo, foi exatamente contado como foi. Mas isso é uma jogada, foi genial. Que não é, na verdade. Mas com fatos reais, uma história baseada em fatos reais. Eu vou dar a premissa da ideia. Na verdade, o fato real. Eu vou te dar o fato real e eu não vou te contar o filme, porque o filme é a fantasia de você cria um fato real e você cria a fantasia para entreter, para deixar aquilo bonito. Eu tava numa hamburgueria em San Diego, eu morava em San Diego na época, não em Nova York mais. Eu tô sentado com dois amigos, vai imaginando, tô sentado com dois amigos numa hamburgueria, meio pub lá, e a gente tá com um mapa. A gente tá traçando a viagem que a gente ia fazer, que era de San Diego a classe. San Diego, São Francisco, Las Vegas e boa. E de repente, tá tocando um country, que é uma música mais sertaneja deles, né? Aham. Nesse pub, e um cara fala em voz alta. Pô, já foi o tempo que aqui tocava rock and roll. Pô, eu sou um cara do rock, tenho banda a vida toda. Falei, nossa, o senhor gosta de rock and roll? Era um cara de uns 50 e poucos anos. Ele falou, se eu gosto de rock and roll, eu sou o melhor baterista do mundo. Aí eu falei, melhor baterista do mundo? Você é o melhor baterista do mundo? Aí eu falei, pô, que legal, pô, então você é o melhor baterista do mundo, conhece... pô, então você gosta de Led Zeppelin, gosta do Beatles, gosta... Aí ele falou, Led Zeppelin? Beatles? Nunca ouvi falar deles. Não sei quem são eles. Eu falei, como você não sabe? Não, eu não sei quem são eles. Pô, então você não é o melhor baterista do mundo? Aí eu já, sabe, perdi o interesse no cara, voltei a comer meu lanche e Ele não te perguntou aí que ano que a gente tá, não teve nada disso. Ele falou, ele pode ter sido um viajante do tempo, né? O cara lá de 1500, aí ele não, chegou aqui e falou, não conheço essas coisas. não conheço. Aí eu continuei, perdi o interesse no cara. Ele vem com o celular dele, na época um iPhone 4, todo quebrado a tela. E ele me mostra foto dele com o Ringo Starr, foto dele com o Jim Page, foto dele com o Sting. Ele tinha foto com todos os artistas e os caras abraçando ele, velho. Caralho, mano, que brisa. Sabe, ele tava, lógico, me enganando, mentindo. E aí ele começou a mostrar a casa dele, mostrando ele tocando bateria e tal. E, cara, enfim, aí a gente ficou trocando ideia, né? Ficamos trocando ideia lá à tarde, enfim. E aí ele falou, o que vocês vão fazer hoje à noite para nós três? Ah, a gente vai estar, eu vou lá, vamos tomar uma cerveja e tal, legal. Ele não apareceu na noite, a gente, enfim. Ele passou o nome dele e a gente começou a procurar. Eu tô já meio que contando os fatos reais, até porque não sei se um dia esse filme vai ser produzido ou não, mas tá aí. Ele jogou lá a gente jogou o nome dele no Google, não achava nada. E assim, é mais por curiosidade, né, porra? Como que ele tem tanta foto com esses caras? Como que ele é tão... Ele deve ser, ele é de banda, velho. O cara conhece todo mundo. Ele tem uma banda de rock. E a gente não achou nada. E aí eu lembrei que ele falou que era muito amigo do Ravi Shankar e da Nora Jones, que é a filha do Ravi Shankar. E que quando o Ravi Shankar tava, ele saiu na foto da New York Times com a Nora Jones. E eu, porra, lembrei, vamos ver a New York Times, Ravi Shankar, morte. E ele tava lá, dirigindo um carrinho, sabe esses carrinhos de golfe que levam o cachorro? A Nora Jones com a mãe, vendo triste e tal, de frente pra câmera, e ele, claramente eu consegui ver quem era ele. E aí meu amigo deu estalo. Ele era o motorista. Enfim, das pessoas. De repente, aí fui mais a fundo, pesquisei,
dito e feito. Era isso. Ele tinha uma empresa de entretenimento, de limusine para artistas. Uhum. E, enfim, a gente mandou um e-mail pro cara falando, pô, cara, legal que você faz isso. Pô, mas você enganou a gente, falou tá. Isso ainda tudo fatos reais. Naquele dia eu não consegui dormir, aquela noite. Por que eu não consegui dormir? Porque eu não fui justo, cara. Ele me contou uma história de como ele interpretou a vida dele, de como ele gostaria que tivesse sido, e eu simplesmente, ao invés de acreditar e falar pra todo mundo, cara, conheci o melhor baterista do mundo, que já tocou com o Ringo Starr, tocou com Jimmy Page, eu simplesmente quis ir a fundo no fato que ele me contou, sem nenhum sabor, como no Big Fish, sem nenhum sabor, só fatos. E eu ainda desmascarei o cara, tipo, acabei com a imaginação dele. E aí o meu filme é... Ele parte desse ponto? O meu filme é como foi a vida dele. A gente, os três personagens se passam ali, mas com flashbacks de como que foi realmente a vida dele na versão dele. Na versão dele. E aí é criar, enfim, 2 horas de maravilhas, de ideias, atores, tempos diferentes, enfim. E é lógico que tem toda uma trama, tem, enfim, a coisa de desmascarar, mas depois remendar. Mas para você ver como que às vezes funciona uma concepção de ideia. E aquilo eu falei, eu preciso me redimir e contar a história verdadeira desse cara. Que a história verdadeira é como ele contou pra mim e não como eu descobri. Então às vezes é isso, é a concepção, é você imaginar, é você dar sabor, é você criar uma atmosfera e é assim que eu acho que grandes ideias surgem. Não que a minha é uma grande ideia, mas é que... Com certeza cara, que é isso, um longa aí escrito com essa premissa. Eu já tô querendo assistir já, eu já tô esperando quando que lança mesmo. Mas eu ia falar que uma vez eu vi o Miguel Falabella falando, cara, que as pessoas às vezes dão os personagens prontos pra ele ou a história pronta. Falou que uma vez ele pegou um voo e aí tinha uma senhorinha do lado e aquela senhorinha meio tagarela, assim, falante. Ela contou a vida inteira dela, ele chegou e falou, cara... Essa mulher é um personagem, ela tem toda uma história, tá tudo montado. E ele pega, e ele é um cara que faz isso como ninguém, né? De pegar situações cotidianas e criar sitcoms, né? Com aquilo de, uma coisa bem mundana mesmo, do dia a dia das pessoas e de pessoas de classes distintas. Então é bem legal quando você tá aberto a ouvir as histórias mesmo, a não querer só desmascarar a história do cara, mas quando você tá ali aberto a ouvir, a conhecer gente e ver várias perspectivas de uma mesma história ou de histórias totalmente diferentes, você tá ali ganhando, na verdade, um puta conhecimento que você pode usar nesse sentido. Não, é total. E ser roteirista é você captar, enfim, viver. Você tem que viver. Mas ser redator, que é redator publicitário, é mais difícil ainda. Porque você tem que estar você tem que estar atual com o que está acontecendo, ser bom de piada que eu digo de efeito, coisa boa, e você tem que fazer tudo isso em 30, 60 segundos. Um roteiro eu tenho 2 horas para eu desenvolver aquilo. Então, acho que o que ajuda aos redatores é que você já é forçado a pensar tudo isso, um filme Havaianos ou qualquer coisa, em uma página. Só que para uma ideia, eu faço 50 roteiros. Para uma ideia, um comercial, às vezes eu tinha que fazer 40, 50 roteiros. E para isso você tem que viver, porque se você não bebe mais uma fonte, se você só bebe daquela fonte, você só vai criar aquilo. Agora, se repetir, né? Você não vai conseguir mudar, inovar, trazer coisas como que eu vou zoar os hipsters? Se eu não sei nada da filosofia deles. Se você é um velho conservador, assim. Como que eu vou zoar os surfistas? No meu tempo. Como que eu vou, sabe? Como que você vai criar? Como que você faz... Enfim, os paulistanos da Moca, meu. Não era Faria Lima. Não, os Faria Limers, né? Faria Limers. Como que é isso aí? Eu tava fora, mas eu não sabia. Não, você tem que conhecer tudo, é bem isso. Se você conhece uma diversidade de pessoas, jeitos, estilos, histórias, você tem uma bagagem muito maior para você criar uma coisa muito mais fantástica, mas que ainda assim vai estar conectado
com as histórias das pessoas. Né? Não, total. E, cara, a gente poderia ficar aqui mais 2, 3, 4, 5 horas falando. Eu já vi que, como eu imaginava, eu falei isso pra você no comecinho, o flow, cara, a hora que a gente pegar o andar da carruagem, o negócio vai. E a gente tinha algumas coisas que eu ainda queria falar, mas eu acho que a gente pode deixar para um outro episódio. Até porque, gente, já se preparem que pode ser que vocês vejam muito mais aqui do nosso amigo Mal dentro do Síncope. Então, estamos planejando prazer enorme. várias coisas. Quero agradecer também pra caralho o espaço, cara, muito louco. A gente montou aqui. O Growwork é um lugar muito massa, tem vários ambientes, a gente também pretende gravar em outros ambientes. Total. Se rolar tudo bonitinho como a gente tá pensando, vai rolar, Vai não rolar. vou assim não, vai rolar. Caramba. Então você vai ver mais do Growworking, vai ver mais dele aqui, e aí a gente traz uns temas que a gente pode aprofundar um pouquinho mais com calma, pegar alguns filmes específicos e falar de algumas coisas que a gente quer, mas nesse primeiro é isso aí, eu queria trazer para vocês conhecerem, para ter um episódio especial, como eu falei, era primeiras vezes. Então ter esse episódio especial num lugar diferente, com uma pessoa diferente também, com outras ideias. E a gente conseguir falar também bastante isso de roteiro e como o roteiro, que é uma coisa nua e crua e chata, vira uma coisa fantástica, que é o que a gente está acostumado. Então, valeu, mano. Falou tudo, cara. Valeu pelo papo. Um prazer enorme fazer parte disso aí. Acho que já da Austrália eu já segui o canal de vocês, já achava uma sacada genial. Enfim, vocês sabem do que estão falando e acho que se eu puder acrescentar alguma coisa que seja pouco, já tô super feliz. Assim, obrigado pelo convite e obrigado por receber vocês aqui na nossa casa e, enfim, acho que aqui o espaço hoje está aberto para novas ideias, conteúdo. E Lucas agora é um colaborador nosso, com certeza. E é isso aí, galera. Então nos vemos na próxima semana, ou não sei quando que sai o próximo episódio, mas deixem nos comentários também o que vocês acharam. Vocês gostaram dessa versão com vídeo? Vocês gostam de ver, não gostam? Que tema? Sempre, como eu falo, sempre o Síncope está com portas e inboxes abertos para todo mundo mandar sugestões. E também manda sugestão se você quer que o Lucas prenda o cabelo ou deixe ele solto, porque era a dúvida dele. É verdade, rolou essa dúvida, então vocês podem aí comentar. Não, exato. Mas demorou. Vamos lá e até o próximo episódio.